da segurança que a presença de Deus nos transmite. A presença de Deus, ela oferece a cada um de nós. Em Êxodo, no capítulo 33 e versículo 14, nós encontramos a palavra do Senhor nos dizendo o seguinte: disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Êxodo capítulo 33, versículo 14. Nós encontramos nesse texto a seguinte explicação, porque a presença de Deus aqui é citada dessa forma. O povo de Israel havia transgredido contra o Senhor, e o povo tinha feito o bezerro de ouro, e tinham dançado, embriagado, tinham naqueles dias pereceram de 3.000 homens que tinham seguido ao bezerro e seguido àquela orgia que aconteceu ali perto do Sinai. Nós sabemos, até podemos fazer uma referência, que talvez fosse o primeiro carnaval que tenha acontecido, não é? Uma bagunça, o povo nu, embriagado e ainda adorando a uma estátua, a um bezerro que estava diante deles. Isso intrigou e se irritou a Deus de tal maneira que Deus disse a Moisés: Moisés, pega o povo e sobe, e eu enviarei o meu anjo e ele irá adiante de vós. Moisés automaticamente diz a Deus, respondendo ao Senhor, ele diz: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. A presença de Deus é tão relevante, e a presença de Deus é um divisor tão essencial para Moisés e para aqueles que temem a Deus, que Moisés expressa isso: nós não subiremos daqui se a tua presença não for conosco. A presença de Deus, ela traz uma suficiência imensa que nos oferece essa presença. A presença de Deus, ela nos transmite paz, nos transmite segurança, nos transmite provisão e nos transmite também proteção. O mundo está em grande convulsão por causa da crise que o vírus, chamado coronavírus, tem trazido. Mas Jesus disse: eu deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. E essa paz, ela vem pela presença de Deus nas nossas vidas. E essa presença de Deus, quando traz a paz, ela nos traz também um sossego, uma tranquilidade. Nos traz, louvado seja Deus, uma paz que ante a tempestade. A presença do Senhor nos traz provisão. Quando Israel estava atravessando o deserto, árido, sem poder parar para poder cultivar, não podiam também criar animais ali, porque o ambiente era inóspito. A Bíblia diz que Deus proveu, ora, cordonizes que vieram em bandos e saciaram o povo. Ora, Deus enviava o maná do céu que descia, e eles podiam fazer pão, podiam fazer bolo, porque a provisão de Deus era trazida até o povo por causa desta presença maravilhosa. A presença de Deus, ela nos acrescenta outra coisa, ela nos dá proteção, Ela traz segurança, mas ela também nos protege. A Bíblia diz que 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Por quê? Porque a presença do Senhor, ela é também um mecanismo de Deus para a proteção daqueles que nele se abrigam. Nós nunca podemos abrir mão da gloriosa presença do Senhor. Moisés sabia disso e ele não aceitou um outro substituto. Ele disse: não, Senhor, o teu anjo não.
se a tua própria presença não for conosco, não for adiante de nós, Senhor, nós não sairemos daqui. Não nos faça sair daqui, Senhor, se a tua presença não for conosco. E nós não podemos, irmãos, em momentos nenhum da nossa vida, substituir a presença de Deus por qualquer que seja a forma, mecanismo ou elementos, objetos ou situações. Porque ela é insubstituível, porque a presença de Deus é inegociável, porque ela faz toda uma diferença no percurso, no deserto, que muitas das vezes nesta vida nós atravessamos também. Outro elemento, não é outro ponto, na presença de Deus, a fartura de alegria. Davi sabia disso, e no Salmo 16, versículo 11, nós encontramos, louvado seja Deus, o salmista dizendo que a presença do Senhor traz abundância de alegria, não é? E isso é verdade. Você quer saber se alguém vive uma vida alegre? É se ele tem a presença de Deus. Muitas das vezes é um trabalhador braçal, muitas das vezes é uma empregada doméstica, muitas das vezes a casa em que a pessoa mora não é um palácio, não é o carro daquela pessoa, o melhor veículo do ano, mas a pessoa tem uma alegria, tem um gozo dentro do coração, tem um prazer, porque a presença de Deus traz todos esses componentes de satisfação para a vida daquele que vive na presença de Deus, e que a presença de Deus é uma vivência no seu existir. Também, louvado seja Deus, quando ele diz que na presença de Deus há fartura de alegria, eu me lembro bem, louvado seja o Senhor, do texto em que diz que na presença do Leviatã, até a tristeza salta de alegria. Se na presença do Leviatã a tristeza salta de alegria, imaginemos nós a satisfação daquele que criou o Leviatã quando estamos na presença dele, quando estamos na presença desse ser que criou o sol, que criou a lua, que cria todas as estações e que nos dá prazer em todas as atividades que realizamos. Deus é aquele que nos completa, por isso Davi disse que na presença dele há fartura de alegria. Também nós encontramos que a presença de Deus nos enche de gozo, não é? Um gozo que preenche, um gozo que nos satisfaz, e a presença de Deus, louvado seja Deus, a ausência dela era o maior medo de Davi, não é? Davi tinha um medo de perder a presença de Deus, e ele diz, louvado seja o Senhor, no Salmo 51, versículo 11, ele diz: olha, Senhor, não me lances fora da tua face e não retires de mim o teu espírito. Olha, você que está aí no seu lar, você que está aí no seu aparelho, né, de rede social, ouvindo essa mensagem, se você perder muitas coisas nessa vida, se você não tiver alcançado todos os seus objetivos na vida, se ainda você não gozar de todas as coisas que você gostaria de estar desfrutando, entenda uma coisa: se a presença de Deus estiver na sua vida, ela faz completude, ela te preenche, ela já é o maior elemento que você pode ter na vida e a maior satisfação que você possa ter. E quero te dizer uma coisa: não negocie a presença de Deus por nada, viva nela, trabalhe nela, exista nela, durma com ela, levante com ela, tenha as suas atividades diante dessa presença tão maravilhosa, porque faz toda a diferença. E por isso Davi disse: Senhor, não me retires da tua face e não retire de mim o teu espírito, porque estando com o Espírito de Deus e estando na presença de Deus, com certeza você terá a segurança, terá a tranquilidade, terá uma vida harmoniosa diante de Deus. Segundo tópico, devemos sempre buscar a presença do Senhor. Devemos buscar a presença do Senhor constantemente, não é? Davi sabia disso também, e ele disse, na sua expressão, na sua alegria, ele disse: olha, eu quero buscar a face do Senhor, e eu quero buscar a presença do Senhor
constantemente, não é? Você deve ter a presença de Deus. Você não deve ficar longe da presença de Deus por circunstância nenhuma. É um dever nosso estar vivendo essa existência maravilhosa. E Davi sabia disso, e ele disse: eu quero buscar constantemente. Por isso ele expressa dizendo: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu lugar santo. Porque na presença de Deus, diante de Deus, você tem, louvado seja o Senhor, toda a formosura de Deus. Você tem toda a experiência que a palavra de Deus pode proporcionar a você. E a presença de Deus, ela vai com você para todos os lugares. Ela vem com você para a igreja, ela vai com você para o seu trabalho, ela está com você na sua faculdade, na sua escola, no curso que você faz. Você pode carregar a presença de Deus para onde você for. Se você não entristecer o Espírito de Deus, se você não constranger ao Espírito de Deus, a presença gloriosa do Senhor irá com você por onde você for. Outro detalhe: devemos sempre buscar a presença do Senhor. Para quê? Para nos humilharmos na presença de Deus. A presença do Senhor serve-nos para nos quebrantarmos. A presença do Senhor é local que você, estando nela, você pode chorar, você pode se alegrar, você pode se quebrantar, você pode declarar e você pode confessar ao Senhor. Então a presença de Deus é um lugar para se humilhar. E a Bíblia diz que aqueles que se humilham perante a presença do Senhor, Deus os exalta, Deus levanta e Deus fortalece. Por isso também a presença de Deus serve para que nós nos quebrantemos diante dele, diante dessa gloriosa presença. Outro detalhe da presença de Deus, e porque não devemos estar longe da presença do Senhor, é que através da oração, que como um incenso, quando buscamos essa presença, nós nos tornamos próximos dela, nos tornamos próximos de Deus. E você nunca deve esquecer de buscar a presença de Deus através da oração. Esteja sempre falando com Deus, esteja sempre conversando com Deus, esteja sempre dizendo a Deus e ouvindo ao Senhor através da oração, porque essa presença fará toda a diferença na caminhada. No Salmo 27, versículo 8, a própria voz do Senhor nos convoca e convoca o nosso coração a buscar a presença de Deus. Por essa razão, diga para o seu coração, que você estará sempre na presença do Senhor, porque é melhor, diz o salmista Davi, estar na presença de Deus do que em 1000 outros lugares, E ele diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa estar na presença de Deus, na casa de Deus, todos os dias da minha vida, para contemplar a sua formosura e aprender no seu lugar santo. E essa presença maravilhosa é tão gloriosa, que o Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 28, versículo 20, ele diz, louvado seja Deus: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então a presença do Senhor, se buscada, ela é uma marca registrada de Deus nos acompanhando durante todos os dias até a consumação do século. Por quê? Porque sem essa presença, em João 15 e versículo 5, nós não podemos fazer nada. Por isso, esta presença de Jesus, ela é fundamental. Com essa expressão, com essa pregação, com essa explanação, eu quero aqui terminar essa palavra dizendo a você: faça como Moisés falou, não substitua a presença de Deus por nada, Em todos os momentos da sua vida, tenha a presença de Deus com você, no seu quarto de oração, na sua sala, na sua kitnet, no seu carro, no seu automóvel, no avião, aonde você está fazendo uma viagem. A presença de Deus esteja com você durante todos os dias, porque ela vai fazer toda a diferença. Além de ser para você uma paz, para você uma segurança, uma provisão, também é uma proteção
do Altíssimo. Assim Deus abençoe a todos, não é? Eu quero aqui finalizar essa palavra, mas também fazer um aviso aqui a respeito de algumas coisas que a mesa diretora nesta noite tratou aqui com cada um de nós. Eu quero aqui comunicar a você que está ao alcance da nossa aparelhagem de som, que nesse domingo agora, das 17 horas às 20 horas, nós teremos aqui, não é, a Santa Ceia do Senhor. E nós faremos de que forma? Nós faremos individualmente, prepararemos aqui a mesa, não é, apanhar o seu vinho, o seu pão, o seu vinho, já vai tomar, né, o fruto da vide, né, o suco, né, de uva, já vai tomando e já vai saindo, não é, isso individualmente cada pessoa. E que também, não é, nós teremos o trabalho aqui ainda de escola dominical no domingo de manhã. Nós estaremos aqui pela manhã, não é, às 9 horas, fazendo uma live, né, e transmitindo aos irmãos também a escola bíblica dominical. No período da noite, nós teremos a Santa Ceia, né, das 17, como já disse, até as 20. E à tardezinha, das 15 horas até as 16h30, nós teremos uma reunião com todos os dirigentes, né, aqui teremos a reunião separadamente, é claro, cada um vai ficar aí a uns 3 metros de distância, né? Cada um vai passar aqui, pegar seu álcool gel, passar nas mãos, e a gente vai estar aqui tratando, né, nesse novo momento, nesse momento de novos decretos, como é que nós vamos nos posturar e como nós vamos nos conduzir para a glorificação do nome do Senhor. E eu quero pedir a você, né, continue na presença de Deus, continue orando, continue buscando a Deus, faça tudo quanto as nossas autoridades estão nos mandando fazer, não é? Evite cumprimentos que você tenha que abraçar, apertar a mão, que você tenha que beijar as pessoas. Cumprimente de forma mais afastada, né? Esteja a uma distância segura. Esse vírus que está passando agora pelo mundo, verdadeiramente ele é letal, é mortal, não é? E nós precisamos nos resguardar e estar protegidos para que a glória de Deus nos alcance. Tem pessoas que dizem, não, mas não tem isso, não vai acontecer comigo. Só não vai acontecer se você estiver em vigilância, não é? Nós não podemos tentar ao Senhor Deus. Quando você se expõe, quando você age de forma imprudente, aí você cai na tentação ao Senhor e aí você já corre risco. Mas se você continuar vigilante, prudente, a Bíblia diz que os que habitam no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Deus abençoe a todos e a paz do Senhor.